Deus abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém? Que Deus ilumine o seu coração, o meu coração, o nosso coração. Graças a Deus. Será que nós aprendemos ou temos aprendido? Será que alguém ensinou o Evangelho de Jesus para você, para mim, para nós, da maneira correta, da maneira bíblica? Será que nós fomos ensinados da maneira da palavra de Deus, da maneira concreta, do jeito que a palavra de Deus ela é? Eu garanto que muitos não aprendeu a palavra de Deus correta, da maneira que interpreta a palavra de Deus. Eu não digo todos, mas muitos de nós não aprendeu ou não aprendemos da maneira correta. Como é que eu posso provar isto? Porque eu, particularmente, eu agradeço a Deus por ter conhecido o Evangelho. Mas quando eu aprendi, eu não aprendi da maneira correta. Nós não podemos negar a verdade. E também não podemos negar a mentira. Se a verdade é verdade, tem que ser dita. E se a mentira é mentira, tem que ser desmascarada. Ela tem que ser denunciada. Isso é bíblico, tá? Então, será que nós aprendemos a palavra de Deus da maneira correta? Abra a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Nós vamos falar sobre Filipe e o eunuco. Filipe, um grande homem de Deus, e o eunuco. Para quem não sabe, eunuco era homens que era castrado, né? Ele era castrado e ele cuidava de mulheres, né? Agora me pergunto como que ele era castrado, que eu não sei, né? Eu sei que o eunuco, ele tomava conta especialmente das rainhas. E a Bíblia vai falar sobre o eunuco. Esse eunuco, ele era um superintendente da rainha da Etiópia. Dá para ver que esse eunuco, ele era um homem inteligente. Ele era um superintendente. Ele era um homem sábio. Mas você vai ver aqui na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 26, que esse eunuco também era um adorador de Deus. Pelo menos é o que a Bíblia diz, né? Pelo menos é o que a Bíblia, é o que a palavra de Deus diz. Ele vinha de Jerusalém e vinha lendo uma passagem da Bíblia de Isaías 53. Só que esse homem lia a palavra de Deus, mas naturalmente ele não entendia. Ele não entendia a palavra de Deus. Ou seja, eu sempre digo que quando uma criança nasce e o pai ou a mãe ensinar uma criança a andar com a perna só, ela vai aprender a andar com a perna só. E no dia que o pai ou a mãe falar assim, anda com as duas pernas, ela não vai conseguir andar. Porque ela aprendeu a andar só com uma perna, né? Eu costumo dizer isso. Assim, são muitos de nós, que às vezes chega numa congregação, você chega numa denominação, e ouve a palavra de Deus, e do jeito que alguém interpretar ela para você, você vai aprender.
Você vai aprender da maneira que você foi e é ensinado. Mas será que você aprendeu a palavra de Deus da maneira correta? Será que muitos de nós aprendemos a palavra de Deus da maneira correta? Vamos ler na palavra de Deus aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Que o Senhor venha nos dar entendimento. Que o Senhor Jesus venha abrir nossa mente, nosso coração, para nós entendermos a respeito da palavra do Senhor. O próprio Jesus diz: eis que o mundo não vos enganeis, porque nós estamos arriscados a ser enganados. Nós estamos arriscados a ser enganados. Jesus falou isso: eis que o mundo não vos enganeis. E lá em Mateus 24, também a palavra de Deus diz que vai surgir falsos profetas para enganar principalmente os eleitos de Deus. Então, a preocupação do diabo não é enganar quem está lá fora. Aqueles que estão lá fora têm uma solução maior do que muitos que estão dentro da casa de Deus enganado. Porque a palavra de Deus diz, Jesus disse lá em Mateus 24, que o diabo ele é especialista a enganar principalmente os eleitos de Deus, mesmo dentro da sua própria palavra, como fez com Jesus lá no deserto. Satanás, ele usou a própria palavra de Deus, Salmos 91, para passar uma rasteira em Jesus. Se o diabo tentou passar uma rasteira em Jesus, imagine em mim, imagine em você, imagina em nós. Então diz assim a palavra de Deus, ó. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que vieram adorar em Jerusalém. Então esse homem, ele era um superintendente, ele era um eunuco, especializado para cuidar das rainhas. Ele era um superintendente da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que vieram adorar em Jerusalém. E estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. E correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que tu está lendo? Ou compreende o que tu lês? Ou compreende o que tu vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explica? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que o eunuco estava lendo era Isaías 53, que diz assim: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhes poderá descrever a geração? Porque da terra e da sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou fala de alguém outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura,
anunciou-lhe a Jesus, seguindo eles a caminho afora, chegando certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava de todas as cidades até chegar a Cesareia. Então escute bem, esse eunuco, ele vinha de Jerusalém, ele tinha ido adorar, a Bíblia diz que ele estava vindo, ele tinha ido adorar em Jerusalém, e ele vinha lendo aquela passagem da Bíblia, né, de Isaías 53, que a Bíblia diz que na profecia da revelação sobre o Messias, que ele ia ser entregue como ovelha ao matadouro, que foi rejeitado, que foi desprezado. Isaías 53. Então, o eunuco vinha lendo. Só que Deus é tão bom, irmão, que não deixa ninguém enganado. Deus é tão bom que não deixa ninguém enganado. Revelou para Filipe ir lá para aquele lugar, até porque o lugar era desertoso. E Deus já mandou o Filipe ir para aquele lugar já para revelar o espírito daquela palavra para o eunuco. Preste atenção que esse eunuco, repito, eunuco era homens castrados que cuidava de mulheres, especialmente rainhas do reino. E a Bíblia diz que ele vinha de Jerusalém, tinha ido adorar. Ele tinha ido adorar o Senhor. E ele vinha lendo a Bíblia, né? A passagem da Bíblia, Isaías 53. Aí, Filipe, usado por Deus, chegou nele e disse assim: você entende o que tu está lendo? Você entende o que lês? Ele era um homem inteligente. Ele era um superintendente. Ele era chefe de todo o tesouro da rainha. Escute bem que para cuidar de um reino, de um rei ou de uma rainha, tem que ser uma pessoa culta, muito inteligente, muito sábia. E esse homem era sábio. Não é porque ele não entendia a palavra de Deus, que ele não era sábio. Ele era sábio, só que ele não entendia a palavra de Deus da maneira correta. Ele não vinha entendendo a palavra de Deus da maneira correta. E Filipe disse: vem cá, você entende o que tu lês? Ele disse: não. Como eu vou entender se não há quem me explique? Então, ele convidou Filipe para sentar no carro com ele, e Filipe começou a explicar para ele que aquela passagem se referia não a Isaías, mas aquela palavra se referia a Jesus Cristo, a vinda do Messias, que ia ser entregue aos malfeitores, aos homens covardes, aos falsos profetas, até mesmo aos homens da lei de Moisés, que eram os fariseus. Os fariseus brigavam pela lei de Moisés. E depois que ele entendeu aquela palavra, aquela passagem a respeito de Jesus, ele disse: olha, passou num lugar que tinha água. Ele disse: olha, já que eu estou sabendo do espírito da palavra, ali tem água. O que me impede de eu me batizar? Aí o Filipe disse: você crê em Jesus Cristo? Creio. E ali foi batizado. De repente, Filipe desapareceu, sumiu. Porque o propósito de Filipe ali era esclarecer a palavra de Deus para o eunuco. O eunuco era um homem inteligente, muito sábio, mas ele não entendia o que estava acontecendo. Ele não entendia o espírito daquela palavra. Por isso que eu disse para você no início da mensagem que nós podemos sim entender a palavra de Deus errada. Nós podemos sim entender a palavra de Deus da maneira errada. Podemos sim.
Por mais que nós seja estudado, tenha uma faculdade, tenha diploma, mas nós estamos arriscados a entender a palavra de Deus errada. Você sabe qual é o problema? As pessoas leem a palavra de Deus e vai puxar para a necessidade financeira dela. Ela leu a palavra e disse assim, não, Deus está falando comigo, isso. Mas às vezes ela está puxando aquela palavra para a necessidade física dela. Ela está puxando aquela palavra para a necessidade econômica dela. Ela está puxando aquela palavra para a necessidade da saúde dela. Ela está puxando aquela palavra para a necessidade no lar, na família dela, no trabalho dela. Ou seja, as pessoas hoje leem a Bíblia e interpretam de acordo com o que ela está precisando. E não é assim. Nós temos que interpretar a Bíblia da maneira que a nossa vida espiritual precisa, da maneira que Deus quer que você venha interpretar. Muitas pessoas, não, eu estou passando um momento de financeiro ruim. Vou ler uma palavra aqui. Aí vai lá, lê Salmo 23. Ou lê a multiplicação dos pães e dos peixes. Não, Deus está falando comigo que Ele vai fazer isso. Mas você tem que ver que se é realmente isso, ou se é o impulso da sua necessidade. Porque muitas das vezes as pessoas, Deus quer falar uma coisa com ela, e a necessidade que ela está passando é tanta que ela puxa para o lado da necessidade dela. E às vezes não é isso que Deus quer falar. Não, Deus está falando comigo que Ele vai me promover. Deus está falando comigo que Ele vai me curar. Amém, graças a Deus. Deus tem promessa assim também, para você, para mim, para nós. Mas tem que ver se realmente é isso mesmo que Deus quer falar. Né? Porque as pessoas, elas leem a palavra de Deus, às vezes Deus quer falar uma coisa para ela mais profunda, e ela vai interpretar da maneira da necessidade física dela, da maneira da necessidade que ela está precisando na saúde, da maneira que ela está precisando da família, na vida financeira, e não está certo. Você tem que interpretar a palavra de Deus da maneira que ela é. Se você prestou atenção que muitas pessoas, elas leem a Bíblia e ela quer entender do jeito que ela quer. Ela não quer entender do jeito que Deus quer que ela entenda. Ela quer entender do jeito dela. Não importa. Deus está dizendo para mim que essa semana mesmo vai abrir uma porta para mim muito grande. Mas será isso que Deus está falando? Eu não estou dizendo que Deus não tem uma porta para abrir muito grande para você. Não estou dizendo isso. Mas as pessoas, elas querem ouvir o que elas querem. Elas não querem ouvir o que elas precisam. Elas querem ouvir o que elas querem ouvir. Não é verdade? Ou seja, ela lê a palavra da Bíblia, ela lê a palavra de Deus e já puxa para a necessidade dela, para a necessidade física dela, material dela, para a saúde financeira, família e etc. E não é assim. E não é assim. De repente, pelo impulso da sua necessidade, você acha que é aquilo, mas às vezes Deus quer falar para você algo mais profundo. Às vezes Deus quer falar para você algo mais profundo, que vai te abençoar não somente fisicamente na saúde, não somente na vida financeira, na família, mas espiritualmente e em todas as áreas de sua vida. O que você precisa é ouvir o Espírito que Deus quer falar com você. Hoje as pessoas buscam a Deus e quer que Deus fale para ela o que elas querem, não o que Deus quer ouvir. As pessoas querem que Deus fale para ela as coisas, os maiores benefícios desse mundo. Eu não estou dizendo que Deus não tem benefício para você neste mundo. Tem. Mas você tem que entender que o maior benefício de Deus para você, para mim, para nós, é na vida eterna. É nas mansões celestiais. A palavra do Senhor diz que nós temos que pensar das coisas lá do alto. Porque as coisas lá do alto, o ladrão não rouba. As traças, as ferrugens não corrói, não come. E as coisas daqui da terra, são terrenas, são materiais.
os ladrões, as ferrugens ou as traças podem comer. Então esse etíope, superintendente da Candace, da rainha, que tomava de conta de toda a sua riqueza, era sábio, era um homem formado, culto, inteligente, mas a palavra de Deus, irmão, ela é precisa a gente ter uma interpretação concreta dentro da palavra de Deus. Então nós podemos sim aprender um evangelho errado. Nós podemos sim aprender um evangelho de forma errada, mesmo dentro da palavra de Deus. Preste atenção que lá no deserto Satanás tentou enganar Jesus com a própria palavra de Jesus, na pessoa de Deus. Essa é a verdade. Então reflita nessa palavra. Preste atenção, será quanto tempo esse eunuco não batia a cabeça para entender essa palavra? Ele vinha de Jerusalém, irmão, ele tinha ido adorar, irmãos. Ele vinha lendo a palavra de Deus, mas Felipe disse, tu entende o que tu lês? Não. Como é que eu posso entender se não há quem me explique? Então, muitas das vezes, irmão, você lê a palavra de Deus, alguém prega a palavra para você e você entende errada. Ou você entende errado, você entende da maneira que você quer entender. Ah, não, eu estou precisando de uma promoção, de uma bênção muito grande na vida financeira. Então eu vou entender desse jeito. Está errado. Você tem que entender a palavra de Deus da maneira que ela é. O eunuco não vai entendendo. Ele fala de quem? Dele mesmo, de Isaías, ou ele fala de outro? Filipe explicou que falava de Jesus. Rapidamente o eunuco tomou uma decisão de se batizar e servir a Deus definitivamente. Que Deus abençoe, na paz do Senhor Jesus.